Amigos do Facebook, amigos do YouTube, seguidores do YouTube do canal O Espiritismo do Século XXI. Mais uma vez aqui, alegremente, estaremos conversando um pouco sobre a vida de André Luiz. Nós estamos estudando André Luiz e agora entraremos numa parte em que André Luiz conversa com o seu orientador, o seu mentor lá no plano espiritual. Então, não se esqueça de dar like, de compartilhar, isso é bom, de mandar mensagem para a gente conversar, de se inscrever no canal, isso é bom, porque a gente continua difundindo e explicando, conversando um pouco mais sobre André Luiz, que vai nos dar muita base para entender o que é a vida no plano espiritual. Porque a gente vive aqui na Terra e muitas vezes a gente não sabe como funciona lá. A presença desses mentores, desses espíritos amigos, é que vão nos dar isso. O próprio Chico Xavier, com a sua mediunidade fantástica, trouxe esses ensinamentos através da mediunidade em que ele recebeu André Luiz, entre outros. Então, dando continuidade ao episódio 6, a gente vai encontrar André Luiz lá num hospital do plano espiritual, numa colônia chamada Nosso Lar, e o Clarencio, que recebeu ele lá no umbral e que levou ele para lá, chegou para ele, né? Abraçou ele mais uma vez, fez uma visita para ele lá no hospital, já era noite, né? Olha, gente, lá no plano espiritual também anoitece, principalmente quando essa colônia, esse local está ligado à Terra. Todos os fenômenos que acontecem aqui na Terra acontecem lá também. É claro, numa materialidade um pouco diferente da nossa, né? Não é essa consistência material que a gente conhece aqui. Então ele chegou, abraçou e disse para André: como vai? Está melhorzinho, André? Né? Aí André viu aquela pergunta muito carinhosa dele, esboçou um gesto de doente, né? Que se vê como aqui na Terra, né? Amolecendo aquelas fibras de emoção dele, né? Então, André viu aquilo e ficou feliz de alguém, ainda mais o Clarencio, uma entidade tão poderosa, né? Vim perguntar para ele, né, como que tá. Aí ele começou a explicar, né? Porque Clarencio estava junto com o assessor dele, né, com o Lísias, aquele enfermeiro. O Clarencio era um superior, né? E Lísias era um que ia trabalhar mais com o André. Só que o Clarencio veio junto com o Lísias para conversar com o André. E aí sentaram ao lado de André, ali na cama do hospital, que recebeu ele lá no plano espiritual. Gente, no plano espiritual também tem hospital. Nós somos recebidos para tratamento. A gente chega lá muitas vezes doente, como aconteceu com o André, né? E é preciso tratar, não é? Aí André, ao lado do Clarencio e do Lísias, começou a falar: eu não posso negar que eu esteja melhor, viu, mestre Clarencio, né? Entretanto, eu sofro intensamente. André falando. Muitas vezes eu sinto muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração, né? Olha, aí você fala assim: vai, Domar, mas quando a gente morre, a gente continua sentindo as mesmas coisas do corpo? Sim, dependendo da evolução de cada um. E André Luiz, nessa época, ele ainda tinha toda a reminiscência da vida material. E ele teve um problema de intestino, tinha câncer no intestino. Então ele passou para o plano espiritual, o perispírito continua tendo as mesmas sensações da matéria. Então ele disse que estava sentindo aquelas dores,
com o coração muito angustiado. Ele ainda falou assim: Clarencio, nunca supus fosse capaz de tamanha resistência. Como tem sido pesada a minha cruz, André reclama. Agora que posso concatenar as ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Ora, André foi recolhido, veio do umbral numa situação penosa. Nós já falamos anteriormente. Ele está recuperando, mas ele está dizendo que ainda está sofrendo muito. Uma situação angustiada, um problema de dor, né? Clarencio ouviu aquilo antecioso, demonstrou grande interesse pelas lamentações de André, mas não teve nenhum gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Ele não quis intervir, né? E André ficou encorajado com isso e continuou falando: ô Clarencio, além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Amainada a tormenta exterior, com os socorros recebidos, Clarencio, eu volto agora às tempestades íntimas que eu sinto, interiormente. Aí ele ainda fala assim: Clarencio, o que terá sido feito da minha esposa, dos meus filhos? Olha, gente, as pessoas desencarnam, passam para o plano espiritual, mas sente saudade, lamenta ter deixado alguém aqui na Terra. Como nós aqui na Terra também, às vezes, lamentamos que alguém foi embora, não é? E André estava sentindo isso. E perguntou: o que foi feito da minha esposa? Eu nunca mais vi, né? Meus filhos. Teria o meu filho mais velho conseguido progredir segundo aquele meu velho ideal? Ele tinha um ideal para o filho. Normalmente nós pais, nós temos um objetivo, nós idealizamos algo para o filho. E ele ficou perguntando: será que o filho conseguiu o que ele queria? Ele não fala o que é, né? Mas será que conseguia? E as filhas? Ele tinha 2 filhinhas menores. E a minha desventurada Zélia? Quem que era Zélia? Era a esposa. Ainda continuou dizendo: muitas vezes ela afirmou que morreria de saudade se um dia eu lhe faltasse. Então aquele casal que, ó, se algum dia você for embora, se morrer, eu vou ficar sofrendo demais, você é meu pedaço, essa coisa, né? De um casal que se ama e que tem um carinho especial para com o outro. Ele ainda fala assim: admirável esposa, ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros antes da minha despedida da terra. André sabia que estava morto, o corpo tinha morrido. E ele lembrava dos detalhes do choro da esposa. Ainda diz assim: não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuadas dilacerações roubaram-me a noção do tempo. Onde estará minha pobre companheira? Ele pergunta. Chorando junto ao meu corpo, em algum recanto escuro das regiões da morte? No cemitério? Oh, minha dor é muito amarga, Clarencio. Que terrível destino o do homem penhorado no devotamento da família. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras, abafando escassas notas de alegria. Depois dos sofrimentos da morte do corpo, André está desorientado. Não se preocupe, nós vamos falar da surpresa que ele vai encontrar a esposa, os filhos depois. Não se preocupe, nós vamos chegar lá. Ele vai ter surpresa. Ele vai voltar aqui na Terra, ele vai ter surpresa. Mas então continua reclamando, né? Dizendo que aqui na Terra tem algumas escassas notas de alegria. Nós sabemos que aqui na Terra tem poucos momentos de felicidade, de alegria, porque o planeta é um planeta de provas, de expiações, de sofrimento, né?
André não sabe. André não era espírita. Aliás, André não tinha religião nenhuma, né? Se tivesse pelo menos uma religião para se apegar, seria diferente. E ele fala que em seguida, aquelas martirizações no além-túmulo, que ele sofreu, né? Que será então da vida? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas? Não haverá recurso à semeadura da paz? André está muito pessimista, pelo que a gente está vendo aqui. Por mais que deseje firmar no otimismo, André sentia a noção da infelicidade bloqueando o espírito, bloqueando o interior dele, como o terrível cárcere do coração. Que desventurado destino, generoso benfeitor. Que destino, Clarencio. Chegando então, nessa altura, né, o vendaval da queixa de André conduziu o barco mental ao oceano largo das lágrimas. Começou a chorar. Clarencio, contudo, levantou-se, ele estava sentado na cama junto com ele, né? Levantou sereno e falou, sem afetação nenhuma, e disse, André, meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? André fez um gesto afirmativo e continuou. Ele continuou. Se você deseja realmente a cura espiritual, meu caro, aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo. Nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental, enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil, sabe, André? Então, gente, às vezes a gente aqui na Terra fica lamentando, né? Ah, eu sofro muito, a vida está muito difícil. Isso piora, essa lamentação piora. Isso fica difícil tratar. Clarencio diz assim, é indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios, falar menos, classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde a luta é edificante, identificar indesejável cegueira da alma, André. É preciso ver que você não está enxergando a realidade das coisas. É indispensável criar pensamentos novos. Isso é fundamental. O verbo por dilatar considerações dolorosas, meu filho, no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem às lembranças mesquinhas da vida. Quer dizer, como a gente vê, o Clarencio está dando uma orientação para o André, como um pai faz com o filho, né? O mesmo pai que vela por sua esposa, oferecendo-lhe teto generoso nessa casa, atenderá os seus parentes terrestres. Que pai? Deus vai atender todo mundo, né? Ele continua, devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal, sob a direção divina. Olha, gente, eu costumo dizer que nós não temos filho. Nós temos alguém que hoje é nosso filho. Nós temos alguém que hoje é nosso pai, é nossa mãe. Mas, na verdade, nós participamos de um todo, de um grupo muito grande de pessoas, de almas afins, né? Clarencio continua dizendo para André, estaremos ao seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos de tempo para voltar às zonas estéreis da lamentação. Porque André estava lamentando, reclamando, não é? Muitas vezes a gente faz isso no dia a dia, não é? A gente fica reclamando, lamentando a sorte, achando que a cruz que está nos nossos ombros é muito pesada. Aí ele continua, André, além disso, nós temos aqui em nosso lar, nessa colônia, o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência
desborda amor enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Tá, gente? Olha só. A gente precisa de trabalho. E esse trabalho não é só o trabalho braçal, é o trabalho no todo para o nosso enriquecimento. Então isso é a orientação do Clarencio para André. Ainda fala assim: se deseja permanecer nesta casa, André, de assistência, aprenda a pensar com justeza. Quer dizer, a gente vê que ali está tendo uma orientação de pai para filho. E Clarencio era o orientador de André, é aquele que recolheu André. Todos nós temos os nossos orientadores, os nossos protetores. Como eu disse no início, o nosso anjo da guarda, né? Que nos protege, nos guia. E nesse tempo, né? André até parou de chorar e chamou aos abrios, né? Porque o Clarencio chamou ele para cair em si, né? Ficou envergonhado tremendamente. Clarencio disse para ele assim: André, não disputava você na carne as vantagens naturais decorrentes de boas situações? Você, quando encarnado, você disputava boas situações sociais, buscava recursos lícitos, ansioso para atender os benefícios dos seus entes amados, da sua família, não se interessava por remunerações justas pela expressão de conforto, com possibilidades de atender a família. Queria ganhar dinheiro, queria trabalhar. Para ter o quê? Para ter um conforto, para ter a vida. Aí Clarencio disse para ele: André, aqui o programa não é diferente. Também você tem que adquirir bens. Só que tem uma diferença de detalhes. Nos círculos carnais, quando encarnado, a convenção e a garantia monetária, aqui não é assim. Nos planos da matéria, a convenção é a garantia de dinheiro. Aqui não, André. Aqui o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor para nós, André, significa a possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença, André? É muito diferente. Às vezes as pessoas falam assim: eu vou adquirir muitos bens. Gente, a esquife que vai para a sepultura não tem gaveta para guardar nada. Então você não leva nada. Você leva só os bens espirituais, morais. Só isso. Só isso tudo, né? É a diferença. As almas frágeis ante o serviço deitam-se para se queixar aos que passam. As fortes, porém, André, recebem o serviço como patrimônio sagrado na movimentação do qual se preparam no caminho da perfeição. Ora, essa explicação de Clarencio vai minar o sentimento de revolta de André, com certeza. Isso serve para a gente, porque esse estudo que a gente está fazendo é para pegar isso e aplicar na nossa vida, não é? Ele continua assim: André, ninguém lhe condena a saudade justa que você sente. Ninguém. Nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes para com a família. André acresce então notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem. Para que desesperar? Se ama em verdade a família terrena, é preciso bom ânimo para que a gente possa ser útil para eles. Nisso, Clarencio fez uma longa pausa. A palavra de Clarencio deu uma
um ânimo, né, para André, e ele meditava na sabedoria daquelas valiosas advertências. Porque são valiosas aquelas advertências. Qual pai que esquece a levianidade dos filhos para recomeçar serenamente a lição? Da mesma forma disso, tornava a perguntar com um belo sorriso. Ele tornou a perguntar para mim: André, como passa? Está melhor? André ficou contente porque ele sentiu que estava sendo desculpado com isso, né? A maneira de uma criança que deseja aprender respondeu muito confortado: Oh, Clarencio, eu estou bem melhor, para melhor compreender a vontade de Deus. E foi isso. Agora, no episódio 7, que a gente vai falar na próxima semana, no próximo dia, com certeza vai ter mais detalhes da vida lá no plano espiritual. Então, gente, para que ficar preocupado com morte? O que morre é o corpo. Nós continuamos da mesma maneira lá no plano espiritual, igualzinho, da mesma maneira. Porque nós não morremos, nós continuamos cada um com o seu eu, com a sua individualidade, com o seu interior imutavelmente. Então, isso nós veremos na sequência. Um abraço e um beijo no coração de cada um.